Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Programa de Residência Pedagógica do curso de Letras Português da Universidade Federal de Campina Grande. Essa videoaula foi produzida pelos residentes Franciele Ramos, Gabriel Rodrigues, Iana Alexandre, eu, e Vinícius Montenegro, com a supervisão do professor doutor Herbert Neves. E o tema da nossa videoaula será Ciência, Senso Comum e Negacionismo em Textos de Divulgação Científica. Bem, e os objetivos de nossa aula são, primeiro, aprender a definição de texto de divulgação científica, bem como distinguir o texto de divulgação científica de um texto acadêmico. Em segundo lugar, conceber a importância dos textos de divulgação científica, especialmente em seu papel de embate aos mitos do senso comum e ao negacionismo. E, por último, compreender e analisar as características específicas do gênero em suas diversas formas e modalidades oral e escrita. E bem, após essa videoaula, a gente acredita que você desenvolverá algumas habilidades de acordo com a BNCC. Entre elas, organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leituras adequadas aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão, além de compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e multissemióticos, identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, identificando e descartando fontes não confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais. Além disso, a gente acredita que você desenvolverá a habilidade de produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas, considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em processos significativos de socialização do conhecimento. E, por fim, utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam uma boa visualização, topicalizando e ou organizando o conteúdo. Então, como vocês podem ver, nós temos essa primeira imagem que pode gerar algumas indagações iniciais para a gente. Fique de olho, faça sua parte e não deixe o mosquito da dengue invadir a nossa cidade. Como vocês podem ver, a imagem apresenta uma série de precauções que devemos tomar para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Mas o mais importante, nesse primeiro momento, para a gente destacar, é que isso se trata de um folheto informativo e é um dos tipos mais populares de texto de divulgação científica. Os folhetos informativos são comumente utilizados pelos órgãos governamentais para conscientizar a população a respeito de alguma problemática social, apresentando uma linguagem clara e objetiva, às vezes por meio de listagem ou instruções. Então é muito interessante a gente perceber o papel do folheto informativo, porque ele reúne um monte de informações básicas e de forma dinâmica sobre os mais variados temas, ajudando a população a entender sobre temas mais complexos, mas resumidos dentro da estrutura do texto, do folheto informativo, o que ajuda muito no dia a dia nosso para entender essas informações cruciais sobre alguma coisa. Mas após essa introdução, o que é que a gente pode entender por um texto de divulgação científica? E o que é que distingue o texto de divulgação científica de um texto puramente acadêmico ou científico? O que a gente tem que entender, em primeira mão, é que os textos de divulgação científica buscam divulgar conhecimentos para o público em geral, ou seja, o público leigo, com uma linguagem acessível e de forma direta. Diferem dos textos acadêmicos, pois estes circulam nas esferas do ensino superior, em áreas de conhecimento específicas, ou seja, geralmente não são acessíveis ao público. Então, o que é que a gente pode entender aqui? Enquanto um texto de divulgação científica tem o intuito de divulgar informações para a grande massa, para o povo, um texto puramente acadêmico é aquele que circula na esfera do ensino superior, aquele em que com uma linguagem mais formal, que é justamente voltado para pessoas de áreas específicas do conhecimento. E a partir do momento em que a gente reúne as informações desses textos acadêmicos e dispõe para a população em geral, nós temos justamente os textos de divulgação científica, adaptados para a grande massa.
Dessa forma, os textos de divulgação científica servem também para popularizar, entre aspas, os conhecimentos antes restritos a especialistas. Mas a partir do momento em que a gente se propõe a analisar um pouquinho sobre o que seria textos de divulgação científica, existem algumas ideias que devemos ter em mente. Primeiro, o que podemos entender sobre senso comum? O senso comum é caracterizado como um tipo de conhecimento popular, fruto da tradição e dos costumes, fundamentado em bases culturais, sem respaldo científico. Por outro lado, o conhecimento científico é produto de um método racional, feito a partir da experimentação. No entanto, isso não significa dizer que o senso comum é simplesmente um conhecimento a ser superado. Afinal, ele também carrega importantes manifestações da cultura popular, bem como saberes característicos dos mais variados povos. Então, entendemos esse senso comum como conhecimento que vem do povo, aquele que não necessariamente tem uma experimentação, um grau de raciocínio lógico para se alcançar esse tipo de conhecimento. No entanto, também temos a própria noção de negacionismo, que, diferentemente do senso comum, é uma forma, um posicionamento que é totalmente contrário à ciência. Ele se posiciona ativamente contra tudo aquilo que é científico ou que é realmente comprovado. O negacionismo se caracteriza como a ideologia que insiste em negar fatos cientificamente comprovados e documentados. Pode evoluir a ponto de se tornar ameaçador para a vida de indivíduos, pondo em risco sua saúde ou segurança e a de pessoas próximas. E agora vamos apresentar um videozinho bem rápido para vocês sobre uma personalidade que acredito que é muito conhecida dentro do cenário brasileiro. Como vocês podem ver, nós tivemos essa apresentação de um vídeo do médico Drauzio Varela sobre justamente um alerta sobre a hidroxicloroquina, que ficou tão conhecida dentro do contexto pandêmico, principalmente no ano de 2020, e mesmo sem provas científicas, foi constantemente apoiado por personalidades políticas, gerando assim um problema de saúde pública e global. Mas o que, que a gente pode entender sobre esse vídeo? Primeiro, sobre a autoria dele, que é do médico Drauzio Varela, uma grande figura popular influente, que exerce a autoridade como especialista no assunto, médico e pesquisador. A linguagem, como a gente percebe, tem um tom informal, como forma de se aproximar do espectador. Uma linguagem simples e direta que ajuda a gente a entender o povo mais leigo que não tem conhecimento específico sobre determinados ramos da medicina. E a data. Além da data presente na descrição do vídeo, também percebemos que a data está gravada na própria imagem. Ela é importante, pois, por se tratar de estudos muito recentes, o conhecimento científico ainda é incerto e mutável, além de ser constantemente atualizado.
E em relação ao conteúdo e o contexto, é um vídeo curto e objetivo, com poucos dados e, sobretudo, um tom de alerta. Ou seja, a proposta aqui não é se aprofundar na questão, mas sim conscientizar a população sobre um perigo mais urgente e imediato. Então, Drauzio consegue reunir uma gama de informações importantes e dar justamente esse alerta para a população, conscientizando a maioria das pessoas. Agora, depois de todos esses conceitos que vocês já viram, chegamos enfim à parte prática, ou seja, ler e analisar um texto de divulgação científica na íntegra. Para isso, nós vamos pedir que você pause este vídeo por um momento e acesse o link que foi posto na descrição desse vídeo. Esse link vai levar a uma página da Super Interessante com um texto intitulado A Farsa da Ivermectina, que vai ser o nosso objeto de estudo e quais nós vamos analisar a partir de agora. Eu vou espelhar aqui esse texto por um momento para mostrar a configuração geral dele, porque como nós já vimos no exemplo do folheto, é importante ressaltar que no texto de divulgação científica, não apenas o texto é importante. Por ser voltado para um público mais amplo e também menos especializado, outros recursos são utilizados para chamar a atenção desse público. Por exemplo, aqui vocês podem ver que o design do site tem alguns recortes, alguns desenhos, e a própria estrutura dele é diferente. Por exemplo, aqui temos uma parte só de banner. E nos próprios créditos você vê que tem aqui os autores do texto, Bruno Garatoni e Tiago Cordeiro, das ilustrações, que é Leonardo Ioca, e do design, que é Carlos Eduardo Rara. Ele também é todo estruturado dessa forma. Ó. Tem essa parte toda branca, com mais algumas colagens. Tem essa parte toda preta, para dar esse contraste, com mais algumas colagens que seguem todas o mesmo padrão. E, por fim, o texto volta a ser branco. Aqui eu vou dar um panorama geral desse texto, lembrando que é importante ler ele na íntegra para a análise que nós vamos começar. Começando aqui nesta primeira parte, a primeira coisa que chama a atenção é esse trecho aqui, que como vocês podem ver, ele está separado dos demais e ele também está em itálico. O nome desse trechinho aqui é lead, que vem do inglês, que significa mais ou menos assim, abertura. Também tem a forma aportuguesada dele, que se escreve lead mesmo, L-I-D-E. Para que serve o lead? O lead, vocês já devem ter encontrado em textos jornalísticos, ele é bastante comum. Ele é como se fosse uma sinopse do texto. Ou seja, ele vai trazer um resumo, uma coisa com as informações mais importantes do texto. Enquanto a manchete no texto jornalístico serve para chamar a atenção, o lead serve para dar uma prévia do que você vai ler naquele texto. Por exemplo, vou ler esse lead aqui. Como um vermífugo descoberto nos anos 70 fracassou nos testes contra a Covid, mas aí, graças à fraude cometida por um médico americano, se tornou o centro de um equívoco internacional, com políticos e pacientes defendendo um tratamento ineficaz e perigoso. Ou seja, nesse pequeno trecho, ele já resume os pontos mais importantes do texto. Ele fala brevemente sobre a ivermectina, que foi um vermífugo descoberto nos anos 70. Ele fala também sobre elas ter fracassado nos testes da Covid, que é uma informação muito importante que ele vai voltar mais tarde no texto. E ele também fala sobre a origem dessa farsa, que foi uma fraude cometida por um médico americano. Então, nesta parte aqui, nós temos uma contextualização. Aqui ele vai realizar uma localização no tempo, uma forma também de se aproximar do leitor. E toda essa primeira parte ela vai ser uma contextualização falando como surgiu essa bola de neve da farsa da fake news da ivermectina. Essa segunda parte, denominada a dose impossível, é uma parte mais densa, mais científica. Aqui ele vai explicar o funcionamento em si do medicamento e mostrar por que ele não foi eficiente nos testes contra a Covid. É uma parte bem científica. Por fim, depois de ele explicar por que ele não funcionou na questão dos testes de Covid especificamente, nessa última sessão chamada Transplante de Fígado e Dano Cerebral, ele vai falar como não apenas não é eficiente contra o Covid, como também pode acarretar consequências.
mas ele também destaca as outras funções do remédio quando usado corretamente, ou seja, ele é um remédio completamente ineficiente contra a Covid, mas não significa que ele não seja útil em outras áreas. Agora que nós já vimos o panorama geral do texto, nós vamos partir para a análise linguística em si. Nós vamos apresentar alguns recursos linguísticos utilizados para que caracterizam também o texto de divulgação científica. O primeiro deles é a paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase ela reformula, em outras palavras, um fragmento do texto. Ou seja, ela é uma reformulação. É aquele velho dizer em outras palavras, dizer em outras maneiras. No texto de divulgação científica, ela é muito usada para facilitar a compreensão do leitor. Porque, como nós já repetimos várias vezes aqui, é um público leigo. Então, é uma forma de deixar as coisas mais claras, mais simples e também, às vezes, reafirmando, ressaltando algo que já foi dito ou reformulando mesmo, deixando de forma mais simples e clara. Esse primeiro exemplo aqui que nós temos, eu vou dar uma lida. Aqui está entre aspas. Em testes com culturas de células, a ivermectina já apresentou atividade contra os vírus da dengue, da gripe, o vírus do oeste do Nilo e os vírus causador da encefalite equina venezuelana, diz o artigo. Mas até hoje não houve nenhuma tradução clínica para esses dados. Em outras palavras, o salto de eficácia in vitro para a prática in vivo simplesmente nunca aconteceu. Ou seja, esse, em outras palavras, ele marca bem a paráfrase. E para que serve a paráfrase nesse texto? Ele dá a opinião de um especialista e depois que, no caso, é sobre esses testes que já foram realizados, mas até hoje não teve nenhuma tradução clínica para esses casos. E aí ele fala, de outra forma, ele fala: o salto da eficácia in vitro para a prática in vivo nunca aconteceu. Ou seja, não tem resultados assim sólidos, palpáveis para o teste in vivo, que no caso são os seres humanos. Depois ele vai explicar mais um pouquinho essa questão do in vitro e in vivo. Aqui nós trouxemos mais alguns exemplos. Alguns meses mais tarde, pesquisadores dos Estados Unidos identificaram o suposto mecanismo de ação da ivermectina. Ela é capaz de inibir a atividade da enzima C3CL-Pro. Essa enzima é uma protease, ou seja, ela serve para que o vírus consiga descompactar as próprias proteínas e se replicar dentro da célula infectada. E aqui o outro exemplo. Eles tiveram a ideia de testar a ivermectina porque esse vermífugo já havia demonstrado ação contra outros vírus de RNA. E também deu certo contra o coronavírus. Mas eram testes in vitro, ou seja, em células, não em pessoas. E os cientistas encararam os resultados com toda cautela. Aqui nós podemos ver que eles são marcados pelo mesmo conectivo, que é, ou seja, você percebe que a paráfrase ela quase sempre é marcada por esses conectivos, ou seja, em outras palavras, são conectivos de reformulação, explicitação, conclusão, resumo. E em ambos os casos expostos, ela tem a mesma função, que é explicar de forma simplificada um termo que já foi citado, nesse caso, termos científicos. Nesse primeiro caso foi a enzima protease, que ele explica que é uma enzima que serve para que o vírus consiga descompactar as próprias proteínas e se replicar dentro da célula infectada. E neste outro exemplo é o in vitro, que no caso são testes em células, não em pessoas. Bem, além do recurso linguístico da paráfrase apresentado anteriormente, nesse texto de divulgação científica, a gente pode identificar o uso recorrente por parte do autor dos parênteses, esses sinais de pontuação usados em diversas finalidades, com diversas finalidades, entre elas explicações, adicionar alguma observação acessório, comentários, reflexões. E aí a gente separou alguns parágrafos em que o autor utiliza desses sinais de pontuação com algumas finalidades específicas. Como, por exemplo, nesse exemplo que está em preto. Vamos ler juntos? Em alguns países, a Suggestive citava números de pacientes mais altos do que todos os casos de Covid registrados naquela nação. Os coautores do estudo estranharam e pediram acesso às planilhas com os dados brutos, mas José recusou, alegando sigilo médico.
Depois, constatou-se que era tudo inventado, assim como no estudo sobre ivermectina que Desai havia publicado no site de preprints, estudos que não foram revisados por outros cientistas. Nesse caso, a gente pode concluir que, pela palavra pré-print, dizer respeito a um estrangeirismo e que talvez o leitor, nem todo leitor, pudesse ter conhecimento, o autor veio e adicionou uma explicaçãozinha do que seria esse estrangeirismo, ou seja, esse parênteses está interpondo uma explicação, né? Está explicando um estrangeirismo que talvez nem todo leitor tenha conhecimento dela. Já nesse segundo parágrafo, em branco, diz o seguinte: parece que faz 10 anos. Abril de 2020 é uma lembrança distante, soterrada pela avalanche de informações, infecções e mortes que vieram depois. Mas foi ali, quando o mundo tinha 3,4 milhões de contaminados e 240 mil mortos pelo coronavírus, contra 127 milhões de casos e 2,8 milhões de óbitos até abril de 2021, quando este texto foi escrito, que nasceu um dos mitos mais fortes e persistentes de toda a pandemia, a ivermectina. Pronto. Você pode identificar que, nesse parêntese aqui, o autor ele vai atualizar um número, ou seja, quando o mito da ivermectina surgiu, né, o mundo tinha 3,4 milhões de contaminados e 240 mil mortos. Mas quando esse texto foi escrito, logo após, né, um período de tempo, um pouquinho depois desse mito ter surgido, o autor vai e atualiza esses números, né, que são monstruosamente mais altos. E aí, o que é que o autor faz? Ele adiciona informação, né? Então, o parênteses também serve para isso, para adicionar uma informação, como o autor fez nesse caso. Nesse exemplo em branco, que diz o seguinte: os dados supostamente se referiam a 1.408 pacientes internados em 169 hospitais espalhados por 3 continentes. Outros cientistas desconfiaram daquilo. Como uma empresinha minúscula e até então praticamente desconhecida podia ter acesso a uma rede tão extensa e diversificada e obter tantas informações tão rápido? Pronto. Nesse parênteses, a gente já vê algo um pouco diferente. Ele vai retomar uma ideia que está mais lá na frente e que é resumida pela palavra daquilo. Né? Daquilo o quê? Às vezes a gente está em texto se perde um pouco na leitura, né? Devaneia um pouco. E aqui o autor ele vem e resgata essa ideia que foi apresentada mais na frente do texto, pela palavra daquilo, e aí usa o sinal de pontuação, parênteses, para retomar essa ideia, né? Que talvez o leitor não tenha chegado a cogitá-la, né? Como empresa minúscula, até então praticamente, tananana. Então, esse parênteses retoma essa ideia, tá certo? Esclarece essa ideia, tá bom? Esse próximo aqui, vamos ler juntos? Empresa. Para que fique claro, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, não é recomendável o tratamento farmacológico precoce para Covid-19 com qualquer medicamento, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via retal, dióxido de cloro, porque os estudos clínicos randomizados com grupo controle existentes até o momento não mostraram benefício e, além disso, alguns desses medicamentos podem causar efeitos colaterais. Sim, efeitos colaterais. E aí, neste exemplo, o autor, nos parênteses, ele vai colocar exemplos do que quer dizer esse qualquer medicamento. Então, ele vai exemplificando esses tipos de medicamentos que podem se encaixar ali onde ele quer dizer qualquer medicamento. Então, ele trouxe exemplos e colocou nesses parênteses, né, nesses sinais de pontuação, que, como a gente acabou de ver, pode variar aí de intuito de acordo com o contexto em que usar. E a partir daí a gente pode pensar, os parênteses, eles são dispensáveis? Não. Se a gente excluir todos esses parênteses,
o texto ele ainda vai continuar fazendo sentido. Sendo que, por se tratar de um texto de divulgação científica e o intuito do autor ser esclarecer para a comunidade leitora algumas informações com um teor científico e talvez nem todo mundo tenha acesso, né, a esses termos, a essas expressões em inglês, como a gente viu no primeiro exemplo, ele traz essas informações adicionais através dos parênteses, né, para que o intuito do texto, que seja esclarecer esse mito, né, para os leitores, seja concluído com sucesso. Então, nesse caso, eles não são indispensáveis, né? Eles contribuem muito para uma noção mais plena do texto. Bom, um outro recurso que também é utilizado por esse gênero e que se faz presente no texto que a gente está lendo é a terminologia mais simples. Mas o que é isso? Bom, a terminologia mais simples, ela se trata de palavras ou termos que os autores utilizam para aproximar aquele texto, né? Simplificar aquele texto e fazer ele mais comum ao leitor. Aqui no texto a gente separou para vocês 3 exemplos e a gente vai ler eles juntos agora e vai destrinchar melhor como é que essa terminologia mais simples se faz presente. Aqui no primeiro trecho a gente já vê a Surgisphere, que forneceu dados fraudulentos para um estudo sobre a cloroquina. Ele acabou sendo despublicado pelo jornal científico Lancet. Também se envolveu com a ivermectina. Em abril de 2020, Desaiz teve um artigo utilizando números coletados pela própria empresa, que mostravam a eficácia desse remédio em pessoas internadas por Covid-19. Bom, o nosso ponto principal aqui é a palavra despublicado. Essa palavra ela não é geralmente usada em contextos mais formais, em contextos mais importantes, assim, de prestígio maior. E ela serve justamente nesse contexto para simplificar a ação, né? Para deixar mais clara, trazer uma linguagem mais simples para que o leitor consiga entender aquilo que o autor quis falar. Ele quis expressar, né, que a matéria estava publicada e acabou sendo retirada do portal de notícias. E aí utiliza o termo despublicado para fazer essa explicação. No outro exemplo aqui a gente tem: alguns meses mais tarde, pesquisadores dos Estados Unidos identificaram o suposto mecanismo de ação da ivermectina. Ela é capaz de inibir a atividade da enzima 3CL-Pro. Essa enzima é uma protease, ou seja, ela serve para que o vírus consiga descompactar as próprias proteínas e se replicar dentro da célula infectada. E aí o autor ele prossegue na explicação, mas a palavra-chave que a gente já vai destrinchar já aparece, que é a palavra descompactar. Essa palavra também, assim como despublicado, ela não é geralmente utilizada nesses meios científicos mais formais, mas aí ela serve, né? Ela traz esse prefixo des ao compactar, porque aí já gera um entendimento rápido e simples na cabeça do leitor, ele já consegue visualizar mais facilmente aquilo que está sendo dito ali. E no último exemplo a gente tem também há outro perigo, de que a ivermectina penetre no cérebro. Ele é envolto pela barreira hematoencefálica, uma capa que impede a entrada de diversas moléculas, incluindo vírus, bactérias e medicamentos. E aí ele novamente prossegue com o argumento. A palavra em questão aqui é a palavra capa. A palavra capa é uma palavra que a gente já tem uma proximidade, ela é sim utilizada em alguns contextos formais, mas nesse contexto específico, ela não funciona necessariamente como aquela capa. Ela serve para fazer um desenho daquilo que o autor está querendo explicar para o leitor, para que ele consiga visualizar mais fácil. Essa barreira hematoencefálica, né, nas moléculas e tal, ela é muito, esse termo, né, ele é muito técnico. Então, o autor utiliza da capa para que o leitor consiga facilmente relacionar a função da barreira. Aqui a gente trouxe para vocês um gráfico, e esse gráfico também foi retirado de outro texto de publicação científica, que é voltado justamente para como os brasileiros veem a ciência e os cientistas. Como podem ver, né, o gráfico ele começa aqui em 1987, ou seja, essa pesquisa vem desde 1987, e essa última versão dele que a gente trouxe para vocês foi realizada em 2015. Então, de lá para cá, a gente percebe como a percepção dos brasileiros mudou a respeito da ciência e dos cientistas. A gente vê aqui que a maior expressividade é na queda do mais benefícios que malefícios e na subida
estratosférica, se pode dizer assim, dos só benefícios. Tanto que vocês podem perceber que em 1987 as pessoas que respondiam só benefícios eram bem menos, né, do que as que respondiam tanto benefícios quanto malefícios, e mais ainda de mais malefícios que benefícios, e até menor daquelas que respondiam não sei ou não respondiam nada. Portanto, a gente vê que com a divulgação científica, né, com os textos de divulgação científica, a confiança da sociedade aumentou na ciência e nos cientistas. E isso é muito importante, porque o papel da ciência não é deixar aqueles conhecimentos restritos àqueles departamentos todos, não. É trazer tudo aquilo que é descoberto, tudo aquilo que é benefício para a sociedade. E isso é uma relação mútua, na qual é necessário ter confiança da sociedade para que essas mudanças de fato ocorram. Bom, baseados nisso, a gente trouxe aqui uma proposta de atividade para vocês, para finalizar. Assim como nós acabamos de ver, os gráficos são uma forma muito eficiente de divulgar dados coletados pelos pesquisadores. A sua natureza permite ilustrar os resultados obtidos para a população de uma maneira muito simples e eficaz. Agora é a sua vez de se tornar um pesquisador. Assim como no exemplo a seguir, pergunte às pessoas próximas a você, parentes, vizinhos, colegas e etc., se elas confiam nos cientistas e em seguida elabore um gráfico pizza para representar os resultados que você obteve. Aqui está o exemplo, né? Um gráfico bem simples, não tem efeito, não tem nada demais. Esse gráfico, né, foi representado fictício aí por uma criança e tal, um aluno, e a pesquisa foi realizada com 10 pessoas próximas a ela. Ali a gente percebe, né, que 80% dos resultados que ela obteve, 80% confiam sim na ciência e nos cientistas e 20% não confiam. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? É muito difícil fazer um gráfico desse? Não, a gente vai explicar passo a passo aqui agora. O roteiro para a atividade você pode pausar, ler com calma, mas a gente vai ler aqui junto com vocês. Para realizar a produção de um gráfico é necessário antes de tudo coletar os dados. Para o nosso caso, basta realizar a pergunta: você acredita na ciência e confia nos pesquisadores? E então você vai coletar a resposta, né, das pessoas questionadas e vai organizar em grupos de acordo com as suas respostas. Depois da gente ter os gráficos em mão, a gente vai confeccionar visualmente, né, o gráfico. A gente vai ter as respostas e vai confeccionar o gráfico. E para isso a gente sugere a vocês que utilizem a ferramenta digital do próprio Canva. Ela é gratuita, está disponível nesse link, a gente vai deixar o link também na descrição do vídeo. E ela facilita muito o processo de criação dos gráficos e tal. Você pode explorar do jeito que você quiser. A gente sugere essa ferramenta para vocês. Depois do gráfico já confeccionado e com os resultados em mão, agora você vai trazer o seu gráfico para comparação. Você vai comparar com aquele gráfico que a gente apresentou aqui atrás e, se possível, se você tiver algum colega e tal, se você quiser comparar com o gráfico dele, vai ficar mais rica ainda em suas respostas. E aí você vai responder esses dois questionamentozinhos. Os resultados obtidos por vocês foram muito diferentes? Quais motivos você acha que contribuem para os resultados obtidos? E que medidas a comunidade científica, em consonância com a sociedade, deveria tomar para combater o obscurantismo contra as ciências? Dado isso, gente, a gente agradece muito a atenção de vocês. Confeccionem os gráficos de vocês, marquem a gente lá, a gente vai dar uma olhada também no Instagram. Muito obrigado pela atenção, todos os links vão estar disponíveis aqui na descrição dos vídeos e até a próxima.